A gente já se perguntou por que, mesmo com manuais de regras cada vez mais grossos e detalhados, os escândalos de corrupção continuam aparecendo por aí? Bom, a resposta pode não estar exatamente nas regras, mas uma lógica meio invisível que guia as nossas decisões. Vamos dar uma olhada no outro lado do compliance. Olha, praticamente toda grande empresa tem um desses, né? Um código de ética. Ele é apresentado como se fosse a grande solução, a fortaleza que vai proteger a integridade da empresa e acabar com qualquer desvio de conduta. E aí vem a grande questão. Se esses códigos estão em todo lugar e são tão detalhados, por que a gente continua vendo tanta notícia sobre corrupção? Parece que existe um abismo entre o que está no papel e o que acontece na vida real. Para começar, vamos tentar desconstruir um pouco essa crença de que os manuais de regras são a solução para tudo. A gente precisa entender por que, muitas vezes, eles não passam de uma fachada. E o ponto central é este aqui. Os estudos sobre o tema sugerem que, na prática, esses códigos são muitas vezes só para inglês ver. Sabe, o efeito deles é mais simbólico do que real. Eles não conseguem mudar o comportamento das pessoas na essência. E aqui tem uma diferença que é fundamental. O objetivo, o ideal, seria que as pessoas agissem de forma ética, com autonomia moral, pensando por si mesmas. Só que a realidade que esses códigos criam é uma cultura de conformidade, de simples submissão às normas. E vamos combinar, agir em conformidade não é nem de longe a mesma coisa que agir com ética. Vamos pensar numa analogia. E se o problema não for o aplicativo, ou seja, o código de ética em si, mas o sistema operacional que está rodando por baixo de tudo? Talvez seja a hora de investigar o sistema de crenças que no fundo guia as nossas decisões. A fonte que inspira essa nossa análise chama esse sistema de ethos neoliberal. Pensa nisso como o nosso sistema operacional mental. É uma lógica que incentiva a gente a enxergar absolutamente tudo, da nossa família ao nosso trabalho, por uma lente de custo e benefício. Essa pergunta é bem provocadora. E se as decisões antiéticas não forem um tipo de colapso moral, mas o resultado lógico de um cálculo racional? Uma espécie de matemática interna que todo mundo meio que aprende a fazer. E isso leva a gente direto para o coração da análise. A ideia de que esse sistema operacional nos transforma enquanto indivíduos em verdadeiras empresas de nós mesmos. O filósofo Michel Foucault, que inspira muito desse estudo, capturou essa ideia de uma forma genial. Ele basicamente sugere que a gente deixa de se ver só como pessoas e passa a se ver como unidades de negócio, operando dentro de um grande mecanismo econômico. Isso nos leva à figura do Homo economicus, o ser humano econômico. Esse é o tipo de pessoa que esse nosso sistema operacional acaba criando. Um agente superracional que tem como principal motor na vida maximizar o ganho pessoal e minimizar as perdas, em qualquer situação. O mais impressionante é que essa lógica econômica acaba invadindo até as áreas mais íntimas da nossa vida. O cuidado de uma mãe vira um investimento que espera um retorno. O casamento vira um contrato para otimizar custos. A família se torna uma unidade de produção. É uma visão de mundo onde, no fim, tudo é transação. Ok, com essa base bem entendida, vamos avançar e ver como essa visão de mundo acaba criando a receita perfeita para que a corrupção se torne não uma falha de caráter, mas uma escolha perfeitamente racional. Para visualizar, o processo é mais ou menos este. A gente tem diferentes ingredientes que se combinam. Não é um fator isolado, mas a junção de 3 elementos que acabam canalizando o comportamento para um resultado bem específico. E aqui estão os 3 ingredientes. Primeiro, o egoísmo, a ideia de que o meu ganho vem sempre em primeiro lugar. Segundo, o utilitarismo, aquele cálculo constante para maximizar benefícios e diminuir custos. E terceiro, o oportunismo, a decisão de quebrar as regras se a análise de custo-benefício parecer favorável. Juntos, esses 3 tornam a corrupção uma jogada lógica. Certo. Então, se os manuais de regras falham, qual é a alternativa? Agora, a gente vai explorar a proposta de Foucault para uma nova forma de pensar a ética. É uma proposta mais desafiadora, sem dúvida, mas também muito mais poderosa. A mudança aqui é de paradigma. A ética baseada em regras pergunta o que eu devo obedecer. Já a ética como prática pergunta quem eu quero me tornar. O foco sai da simples conformidade e vai para a autocriação. O método deixa de ser seguir um código e passa a ser o debate constante. A alternativa que Foucault propõe é o que ele chama de cuidado de si. Mas atenção, isso não tem nada a ver com o egoísmo. É, na verdade, uma ética da liberdade. É o processo ativo de questionar o mundo à nossa volta,
de resistir a ser moldado por forças externas e, o mais importante, de assumir a responsabilidade de construir a nossa própria identidade ética. Para a gente fechar, vamos ver como essa nova abordagem da ética poderia funcionar no mundo real, dentro das organizações, para construir uma base mais sólida e, de verdade, contra a corrupção. Na prática, a aplicação disso seria uma mudança radical. Em vez de regras impostas de cima para baixo, as normas seriam construídas de forma coletiva. O foco mudaria da punição para o aprendizado. A prioridade seria criar espaços seguros para o debate e promover uma autogestão ética, onde a responsabilidade nasce da liberdade e do senso de comunidade. Então, a nova direção fica bem clara. O que importa não é ter um documento estático, perfeito, mas sim um processo dinâmico, uma conversa sobre ética que seja permanente dentro da organização. E a gente encerra com essa provocação final. Imagina só uma cultura organizacional, que em vez de começar com um livro de respostas prontas, começasse com uma pergunta aberta. Que tipo de ética poderia florescer nesse ambiente? É uma ideia que com certeza vale a pena explorar.